Olá, meu nome é Matias Vilhena de Andrade Neto, sou advogado criminalista em Curitiba e já tive a possibilidade de conversar com vocês em dois outros vídeos, também relativos também na realidade publicados pelo canal Direito Penal Crítico e Democrático. Bom, em razão dessa última operação deflagrada pela Polícia Federal, Operação Carne Fraca, em razão dos inúmeros questionamentos que me têm sido feitos com relação a essa operação, eu resolvi veicular essa nova transmissão aí. Pois bem, antes que nós possamos tecer qualquer tipo de comentário a respeito dessa operação, é interessante e é necessário que nós compreendamos como funciona o processo penal no nosso país. Pois bem, nosso processo penal ele tem diferentes ritos, diferentes possibilidades de ritos. No entanto, nessa operação Carne Fraca, o rito que vai ser utilizado, sem sombra de dúvida, será o rito comum ordinário. O rito comum ordinário é o rito utilizado para o processamento da grande maioria dos crimes e dos crimes, na realidade, considerados comuns no nosso ordenamento jurídico. Portanto, no presente vídeo não será abordado e não se mencionará nada a respeito do rito relativo ao processamento dos crimes contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, não se falará a respeito do rito de drogas, do rito processual relativo ao processamento de crimes previstos na Lei 11.343 de 2006, e tampouco se mencionará nada com relação ao rito processual, ao rito relativo ao processamento de crimes de menor potencial ofensivo de competência dos juizados especiais. Aqui nós trataremos hoje única e exclusivamente do rito comum ordinário e daquilo que o constitui, ok? Bom, o rito comum ordinário, assim como os demais ritos, eles têm uma fase, podem ter uma fase pré-processual. Essa fase pré-processual, essa fase preliminar, que tem como escopo municiar o Ministério Público de provas, chama-se inquérito policial. Pois bem, como funciona então um inquérito policial? Um inquérito policial, quando a autoridade policial representada pelo delegado de polícia no nosso ordenamento jurídico, delegado de polícia federal, delegado de polícia civil, recebe a notícia de que houve a possível ou eventual prática de crime, ele instaura o que a gente chama de inquérito policial. Essa notícia pode vir por meio de uma prisão em flagrante, pode vir por meio de uma notícia de crime apresentada por um particular, enfim, das mais diversas formas. Pois bem, ele instaura então um inquérito policial por meio de uma portaria e, instaurado o inquérito policial, ele inicia procedimentos, inicia diligências a fim de verificar a prática do crime. Pois bem, essas diligências podem constituir desde oitivas de testemunhas, oitivas de eventuais acusados, realização de perícias, realização de interceptações telefônicas que, na realidade, é imprescindível que, para esses casos em que haja violação de direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, que essas diligências sejam requeridas pelo delegado de polícia a um juiz, que esse juiz, quando chegar o pedido do delegado, o delegado distribui esse pedido é sorteado, na realidade é mandado via sorteio para alguma das varas criminais da comarca em que o delegado atua, chega nessa vara criminal, o juiz analisa o pedido do delegado e eventualmente defere ou pode vir também a indeferir o pedido feito pelo delegado. Por quê? É necessário que o juiz imparcial analise a proporcionalidade da medida e a eventual e a real necessidade da medida, justamente pelo fato de que essas medidas violam direitos fundamentais. Tá? Então, por exemplo, interceptação telefônica, prisão temporária relativa à investigação, tá? Isso vai ser objeto de novos vídeos também. Conduções coercitivas e etc., quebra de sigilo e tudo mais, deve obrigatoriamente ser determinado pelo juiz de direito a pedido da autoridade policial ou do Ministério Público Federal. Pois bem, essas medidas elas podem ser tomadas também em fase pré-processual, em fase de inquérito, a fim de que o delegado de polícia consiga juntar um conteúdo probatório convincente e mande esse conteúdo probatório convincente para o Ministério Público. Pois bem, voltando então.
instaurado o inquérito policial, essas medidas todas podem ser tomadas, tá? Vão ser ouvidas eventuais vítimas, vão ser ouvidos eventuais testemunhas, vão ser ouvidos os acusados da prática de crime, vão ser realizadas essas diligências que eu recentemente mencionei e ao final vai ser proferido, vai ser confeccionado, melhor dizendo, pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, um relatório final. Pois bem, esse relatório final, expondo tudo aquilo que foi apurado em sede de inquérito policial, junto com todas as provas produzidas, vão ser enviadas para o representante do Ministério Público, e o representante do Ministério Público vai ter 3 opções. Ele poderá, 1. Arquivar o inquérito policial quando ele realmente se convencer de que não houve a prática de um crime. Ele pode, 2. Mandar o inquérito policial voltar para a delegacia de polícia para que sejam realizadas novas diligências, caso o membro do Ministério Público não esteja totalmente convencido de que ou o crime foi efetivamente praticado ou que o crime foi praticado pela pessoa X. Tá? O membro do Ministério Público, para começar um processo penal e oferecer a denúncia, ele tem que ter, não certeza, mas ele tem que estar convencido de que a pessoa X praticou o delito tal, exposto pelo delegado de polícia no seu relatório final e, em tese, previamente comprovado nas provas produzidas em inquérito policial. Pois bem, se não for o caso de mandar de novo para a delegacia ou arquivar o inquérito policial, o membro do Ministério Público pode oferecer a denúncia. Muito bem, a denúncia é então o que inicia o processo penal. Não é ainda processo penal pelo fato de que o processo penal vira processo apenas após o seu recebimento. Pois bem, então, oferecida a denúncia pelo Ministério Público, baseada nas provas produzidas pela polícia em sede de inquérito policial, a denúncia vai para o juiz de direito e o juiz de direito, então, pode recebê-la ou rejeitá-la. Bom, aí são alguns... Eu não vou entrar aqui nesse mérito pelo fato de que eu me delongaria demais, isso vai ser um objeto de um outro vídeo. Mas caso o juiz ache que a denúncia não cumpre, não supre os requisitos previstos em lei, ele pode rejeitar. Se ele achar que cumpre, ele então manda citar o acusado para que no prazo de 10 dias ofereça sua defesa prévia, responda à acusação. Nessa resposta, na realidade, ela tem um espectro defensivo muito estreito, pelo fato de que nós não adentramos ainda, na grande maioria das vezes, no mérito da questão, apenas tratamos de questões processuais, possibilidade eventual de absolvição sumária e etc. Mas, enfim, é um espectro bastante estreito de defesa. Tá? Apresentada, então, a defesa prévia, volta para o juiz de direito o processo penal com a denúncia e a defesa prévia, e ele então ou confirma o recebimento da denúncia, ou então pode absolver sumariamente, ou então rejeitar a denúncia com base nos argumentos trazidos pela defesa. Se ele confirma o recebimento, ele marca a data para audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento vão ser ouvidas eventuais vítimas, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos, caso haja, feita a cariação, reconhecimento e, ao final, a ouvida ou o interrogatório dos acusados. Após o que, isso na prática, né, porque muito embora o código diga que as alegações finais são apresentadas em modo oral, na grande maioria das vezes o juiz intima já o Ministério Público em audiência para que no prazo de 5 dias apresente suas alegações finais, sucessivamente o assistente de acusação, caso haja, não vou entrar nesse mérito também, e após 5 dias para a defesa. Depois disso, os autos vão para o gabinete do juiz, que a gente chama de conclusos, né? Vão conclusos para a sentença e aí, após um prazo que também é impróprio, o juiz profere sua sentença condenatória ou absolutória. Dessa decisão, existe a possibilidade de recurso. Caso extingam-se os recursos cabíveis, sejam interpostos todos os recursos, etc., e não exista mais possibilidade de recurso, aí então, lógico, isso também é um pouco controverso em razão do posicionamento recente do STF com relação ao início do cumprimento da pena em segundo grau de jurisdição, mas nesse ponto também eu não vou entrar aqui para não me delongar demais. Mas enfim, não existindo mais possibilidade de recurso, acontece com a sentença o que a gente chama de
trânsito em julgado. A sentença transita em julgado, passa em julgado. Ou seja, não existe mais possibilidade de recurso, ela é, a partir daquele momento, execuível. Ok? Esse, então, é o nosso processo. Tem um inquérito policial que serve para colher provas a fim de que o membro do Ministério Público se veja convencido para o oferecimento da denúncia e início do processo. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público com base nas provas produzidas pela autoridade policial, inicia-se o processo e acontece tudo aquilo que eu contei para vocês agora. Pois bem, na Operação Carne Fraca, então, em que fase do processo nós estamos? Nós estamos, caros espectadores, por assim dizer, em inquérito policial. Ou seja, não existem provas ainda suficientes nem para convencer o membro do Ministério Público, tá? Isso é uma questão inerente ao processo. Não existem provas ainda nem para convencer o membro do Ministério Público para o oferecimento de uma denúncia, tá? A gente não está ainda nem no processo penal. Pois bem, agora eu entro no ponto cerne da questão. O processo, o inquérito policial relativo à Operação Carne Fraca tramita em segredo de justiça, sigilo nível 5 da Justiça Federal, ou seja, é inacessável por qualquer pessoa, que seja pelo fato dos inúmeros sigilos quebrados a fim de apurar a eventual prática de crime. A polícia veio e disse, com base em algumas interceptações telefônicas realizadas, quebra de sigilo bancário e fiscal, disse que algumas pessoas parecem ter cometido crimes. Ok? Existe realmente essa presunção pela polícia. No entanto, essas pessoas ainda não foram nem sequer intimadas para responder à acusação e apresentar contraprovas que eventualmente coloquem a tese da polícia em xeque. Ok? Por isso nós estamos ainda em inquérito policial. O inquérito policial é uma fase inquisitória, é uma fase em que a defesa não se manifesta justamente pelo fato de que ele serve única e exclusivamente para convencer o membro do Ministério Público a eventualmente oferecer uma denúncia. Pois bem, então, senhores, é justamente com base numa decisão proferida em inquérito policial que nós condenamos uma das maiores empresas alimentícias, nós já condenamos, sem processo, sem absolutamente nada, uma das maiores empresas do gênero alimentício do Brasil, quiçá do mundo, a perda de bilhões de reais no dia de ontem. Pois é. Ao final de tudo isso, caso os gestores dessa empresa eventualmente sejam condenados, a empresa já foi. Caso os gestores dessa empresa sejam eventualmente absolvidos, a empresa e esses gestores também, pela mídia e pela população, já foram condenados. Essa empresa, esses investidores que a BRF perdeu ontem não voltam, senhores. Esses investidores, esses bilhões de reais que essa gigantesca empresa de alimentos perdeu ontem, infelizmente, realmente não tem volta. Essa condenação é definitiva e não, contra ela não cabe recurso, senhores. É justamente por isso que esse inquérito policial, enquanto inquérito, deveria permanecer sob sigilo, tanto é que o juiz assim determinou. Como é então que ontem, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, todos os maiores jornais do nosso país tiveram acesso à decisão que quebrou sigilo fiscal, quebrou sigilo bancário, quebrou sigilo de interceptação telefônica de pessoas que ainda nem sequer foram condenadas, quebrou o sigilo, só que não, esse sigilo, essas informações relativas às declarações de imposto de renda, as movimentações bancárias, etc., não ficaram na posse única exclusivamente do Poder Judiciário. Hoje estão na boca de todas as pessoas do país que se deram o trabalho de ver um jornal, ou de ler um jornal que seja. Senhores, nós já condenamos uma das maiores empresas do nosso país há tempos de trevas. Condenamos em sede de inquérito policial, sendo que a nossa Constituição diz que são presumidamente inocentes todos aqueles que forem parte de processo penal até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo que ainda não há nem sequer processo.
É necessário que nós tenhamos cuidado com relação a essas coisas, e eu não culpo as pessoas, porque as pessoas, quando recebem a informação de que algo aconteceu, elas engolem com farinha, sim. Elas acreditam piamente que isso aconteceu, no entanto, isso não necessariamente aconteceu, isso são indícios, meros indícios de que algo ilícito tenha eventualmente ocorrido. Indícios apresentados para a polícia e nem mandados ainda para o Ministério Público pelo fato de que a própria polícia ainda acha que não existem provas suficientes. Se os senhores se derem o trabalho de ler a decisão, os senhores vão ver que realmente faltam provas para qualquer imputação que seja, principalmente com relação à BRF, com relação ao grande escalão da Brasil Foods. Com relação aos outros pequenos frigoríficos, etc., eu não me manifesto. No entanto, com relação à BRF em si, é necessário que nós tenhamos certo cuidado. E eu digo por que tenhamos certo cuidado. Nós passamos ainda por uma grande crise no nosso país, cuja culpa foi atribuída ao governo do PT, e realmente o governo do PT tem grande parcela de culpa nisso, mas não exclusiva. Quando iniciou-se a Lava Jato é uma operação imprescindível à limpeza do nosso país. Sem dúvida nenhuma, é imprescindível ao combate à corrupção, ela deveria ter ocorrido e deve continuar. A Lava Jato deve ir até o seu cerne, deve acabar com esse esquema de corrupção que macula o nosso país. No entanto, isso deve ser feito com cuidado e com prudência. Por quê? A Lava Jato envolvia as maiores empreiteiras do nosso país, junto com a maior empresa de petróleo do nosso Estado federativo, do nosso Brasil. A Lava Jato, então, ainda em sede de inquérito também, sem qualquer condenação que seja à época, expôs as maiores empreiteiras do nosso país, as maiores empreiteiras do nosso país, a maior empresa de petróleo do nosso país, e essas grandes empresas elas tinham capital aberto, ou seja, elas dependiam de investimento externo. Quando o nome dessas empresas foi vinculado a um esquema de corrupção gigantesco, os investidores simplesmente tiraram o dinheiro. Eles impossibilitaram, desinstrumentalizaram essas empresas. Essas empresas então não tinham mais como cumprir com os contratos que haviam assinado e etc. O que aconteceu então? Eles não tinham mais como oferir renda, razão pela qual não tinham mais como manter os seus funcionários, não tinham mais como manter eventuais colaboradores. Nós estamos falando aqui de empregos, de milhões de empregos diretos e indiretos que foram dilacerados. Nós estamos falando de pessoas de mercado consumidor. Estamos falando de pessoas que antes estavam consumindo roupa, estavam comprando tênis, estavam comprando comida de eventualmente mais qualidade, estavam comprando apartamentos, casa própria, etc., que agora não tem mais dinheiro para manter e para comprar essas coisas que anteriormente compravam. Então, e as pessoas de quem eles compravam, lojas, etc., também perderam grande parte do seu mercado consumidor e acabaram entrando num estado de recessão. E, por via de consequência, tendo que demitir funcionários, etc. Empresas automobilísticas, empresas de venda de apartamentos, empresas, supermercados, padarias, etc. E aí, se nós já estávamos em um período de recessão, nós entramos num período ainda maior de recessão por conta da veiculação de informações que em tese tramitavam em segredo de justiça para o povo em geral. E esse erro aconteceu mais uma vez. Nós maculamos a imagem de como eu já disse, de uma das maiores empresas alimentícias do mundo, que aqui no Brasil gera milhares de empregos diretos e, quiçá, até milhões de empregos indiretos. Essa empresa ontem perdeu bilhões de reais. Perdeu a possibilidade de fechar milhares de contratos, e isso vai repercutir nos seus funcionários. Seus funcionários, então, muito provavelmente, um grande número deles vai ser demitido, e esses funcionários não mais terão como comprar as coisas que compravam anteriormente. Então, quem vai sofrer? Vai sofrer você, que vende eventual produto, que presta eventual serviço, vai sofrer eu, e o Brasil vai entrar numa recessão ainda maior. Agora, as pessoas gostam de comparar bastante os países, então eu vou fazer uma comparação com a Alemanha. A Siemens, 2 anos atrás, Siemens, empresa de celular, empresa de um monte de coisa,
enfim, de vários eletroeletrônicos, fogão e etc. Há 2 anos atrás, ela se envolveu na Alemanha num escândalo de corrupção. Só que não foi um escândalo. Por quê? Porque na Alemanha o processo, quando tramita em segredo de justiça, ele tramita em segredo de justiça. A Alemanha é um escândalo de corrupção bastante parecido com a Lava Jato. No entanto, o judiciário alemão ele agiu com prudência. O judiciário alemão foi prudente porque ele sabia que se ele veiculasse, se ele mandasse para a mídia todo esse esquema de corrupção, esse escândalo de corrupção, não só a Siemens perderia credibilidade, como também todas as demais empresas alemãs. E se a Siemens viesse a pedir recuperação judicial ou falência, não sei qual é o instituto usado no direito alemão, mas se viesse, isso prejudicaria brutalmente a economia alemã, e a economia alemã, sendo uma das economias que levava nas costas toda a economia europeia, poderia fazer com que todo o bloco europeu entrasse em colapso. E por que lá, não apenas aquele processo penal, mas todos os processos penais tramitam em segredo de justiça? Porque o princípio da presunção de inocência lá é levado a sério. Porque eles sabem que se o processo penal tramitar não em segredo de justiça, mas publicamente, a pessoa que senta no banco dos réus já é pela sociedade condenada. A pessoa que uma vez sentou no banco dos réus e foi vista sentada no banco dos réus, muito dificilmente conseguirá um emprego. Quem dirá uma empresa? Senhores, se uma empresa for vinculada a um esquema de corrupção, um escândalo de corrupção, escândalo esse que ainda não há provas suficientes para condenar, ou um escândalo de relativo à carne, etc., que também tampouco há prova suficiente para condenar, se ela for vinculada a isso, ela está condenada. Tanto está condenada que a BRF ontem, quando foi vinculada a um esquema que ainda não há nem sequer prova para oferecimento de uma denúncia, foi condenada a perder bilhões de reais no mercado. Então, são basicamente essas considerações que nós devemos fazer. Nós temos que entender que o processo ainda tramita em sede de inquérito policial em segredo de justiça, segredo esse que jamais poderia ter sido quebrado. Jamais. Ainda mais pelo fato do juiz ter dito que tramita em segredo de justiça sigilo nível 5. As pessoas que veicularam essa decisão, elas têm sim que ser responsabilizadas sob pena de, cada vez que houver a instauração de um inquérito policial e um pedido de eventual interceptação telefônica ou etc., colocar o Brasil, a economia brasileira, num cenário complicado. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. E é mais inadmissível ainda que as pessoas que vazaram essa decisão não sejam responsabilizadas. A gente está vivendo tempos complicados, senhores, e nesses tempos complicados nós temos que ser críticos, nós temos que analisar, nós temos que ver bem tudo aquilo que nos é exposto. Ok? Lógico, são indícios fortes, são, sem dúvida nenhuma, mas são indícios que nós não deveríamos ainda nem sequer ter conhecimento sobre eles. Quem dirá ter acesso, nós particulares, ao movimento bancário dessas pessoas, ter acesso à declaração de imposto de renda dessas pessoas, se a gente ainda não tem nem certeza se a proveniência desses recursos é realmente ilícita? A gente não tem certeza por quê? Porque essas pessoas ainda não tiveram a possibilidade de se manifestar, de juntar no processo comprovante, por exemplo, de que a origem desses recursos é legal. Então é basicamente isso. É necessário que nós tenhamos cuidado com as coisas que nós ouvimos. E é necessário que o nosso processo penal e o sigilo dos nossos processos penais, caso haja, ao meu ver, tinha que haver em todos, mas de qualquer forma, que quando haja sigilo e segredo de justiça em nossos processos penais, é necessário que nós o respeitemos, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência e sob pena de, quando envolvida grandes empresas, de se penalizar essas grandes empresas antes mesmo da sua condenação criminal ou da condenação criminal dos seus gestores. Ok? Essas são as considerações que eu tenho a fazer a respeito dessa operação até agora. Não vou entrar no mérito, tá? Até porque só foram produzidas até o momento provas pela polícia, a gente ainda não viu qual a versão das outras partes, dos acusados, então eu me restringo a isso, tá bom? Um abraço a vocês, um bom final de semana
e espero que essa crítica, típica, por óbvio, de pessoas que querem ver os direitos e as garantias respeitados, no entanto, são críticas que condizem com os melhores modelos de processo penal que nós temos, como por exemplo da Alemanha. Espero que vocês ouçam essas críticas, assimilem, não precisam concordar com elas de modo algum, mas pelo menos ouçam e não simplesmente, ou pelo menos ouçam, analisem e façam críticas antes de tomar como verdade fatos que nem sequer são hábeis ainda para o oferecimento de uma denúncia no início do processo. Tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau.